se vê um esforço impressionante da imprensa brasileira em não falar nada. É como se o maior escândalo que já se teve notícia da política americana, ela não fosse repercutida aqui no Brasil de forma alguma. Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados na internet tem sido o escândalo envolvendo a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Revelações bombásticas apontam que a entidade, que deveria atuar em projetos humanitários, teria desviado sua missão para financiar agendas políticas, manipular eleições e até influenciar governos estrangeiros. As denúncias ganharam ainda mais repercussão após Elon Musk expor esquemas da agência, colocando-a no centro de um intenso debate global. Para muitos, a agência não é apenas um meio de ajuda internacional, mas um verdadeiro instrumento de controle geopolítico. O maior escândalo político da história, que é o aparelhamento do Estado americano para fins de imposição de autoritarismo, seja internamente nos Estados Unidos, seja para o resto do mundo. Os Estados Unidos que sempre foram um farol da liberdade, com os seus problemas, com os seus erros. Não há país perfeito, não há regime perfeito, mas eu creio que se a gente olhar para a história, os efeitos, aí dos ideais americanos foram muito mais positivos do que negativos. Mas se pega esse projeto da liberdade, se aparelha esse projeto para servir aos piores fins, aos fins anti-americanos, na verdade, que é a imposição de regimes autoritários, com reflexos diretos na situação brasileira, em que nós não temos mais liberdade de expressão, temos censura, temos perseguição política, não há mais direito de defesa, entre vários outros direitos fundamentais. O controle do fluxo de informações é fundamental em qualquer projeto totalitário. O surgimento da internet e o crescimento das redes sociais retiraram das mãos dessa burocracia o controle do fluxo de informações, antes monopolizado pela mídia tradicional, aparelhada até o tutano pela esquerda há décadas. Daí a necessidade de regular as redes sociais de todas as formas possíveis, com um único objetivo: censurar, criminalizar e fazer desaparecer qualquer oposição ao projeto socialista global. Então todo esse papinho de combater a desinformação, de combater o discurso de ódio, de falar a verdade para as pessoas, é balela. O que eles querem é impor uma visão de mundo que beneficia essa elite burocrática em qualquer lugar do mundo, em detrimento do povo. É nesse ponto que entra um dos pilares desse arranjo, a USAID, a agência formalmente independente para a ajuda monetária global, mas que é na prática um braço de ação do Departamento de Estado e das outras agências de inteligência americanas, como a própria CIA. A recente exposição de Elon Musk lançou luz sobre o real papel da USAID. O bilionário denunciou que a agência usou impostos dos cidadãos americanos para financiar pesquisas de armas biológicas. Além disso, durante uma transmissão de áudio ao vivo no X, ele revelou que pretende fechar a agência. Ficou evidente que não se trata de uma maçã com um verme dentro. O que temos é simplesmente um ninho de vermes. Temos que nos livrar de tudo. Está além de qualquer conserto. Vamos fechá-la, disse Musk. Trump reforçou a necessidade de uma reformulação drástica da agência. Ela tem sido administrada por um bando de lunáticos radicais. E estamos tirando-os de lá. Diante dessas revelações, o governo Trump iniciou uma revisão abrangente das operações da USAID. O Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, liderado por Musk, está conduzindo auditorias para identificar e eliminar gastos desnecessários, garantindo que a agência retorne ao seu propósito original de assistência humanitária e desenvolvimento internacional. Uma análise detalhada dos gastos da agência mostrou que milhões de dólares foram alocados para projetos que levantam sérias questões sobre a pertinência e eficácia do uso dos recursos da USAID. 2 milhões de dólares. Mudança de sexo na Guatemala. 47 mil dólares. Ópera transgênero na Colômbia. 32 mil dólares. História em quadrinhos trans no Peru. 4,5 milhões de dólares. Projetos de desinformação no Cazaquistão. Além disso, surgiram alegações de que a USAID teria financiado veículos de mídia nos Estados Unidos, possivelmente em troca de coberturas favoráveis a determinadas agendas políticas. O presidente Donald Trump denunciou que bilhões de dólares podem ter sido desviados, com parte desses recursos sendo direcionada à velha mídia como forma de compensação por coberturas favoráveis aos democratas.
Trump destacou que um determinado jornal teria recebido 8 milhões de dólares, questionando se outros veículos, como o The New York Times, também não foram beneficiados. No Brasil, a USAID esteve envolvida em eventos com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para combater a desinformação antes das eleições de 2022. Segundo Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado americano e especialista em segurança da informação, a agência atuou fortemente nas eleições brasileiras, influenciando diretamente o ambiente político do país. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. A agência ainda despejou milhões de dólares no Brasil para financiar ONGs que, além de atuar com pautas ambientais, fizeram campanha direta contra o governo Bolsonaro. O Instituto Socioambiental, ISA, a WWF Brasil e a PIB participaram de uma denúncia contra Bolsonaro na ONU. Além disso, a ONG Alma Preta, financiada pela USAID, fez parceria com o Sleeping Giants Brasil, movimento que pressiona anunciantes a boicotar veículos de mídia conservadores. Os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gai estão mobilizando parlamentares para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o intuito de investigar uma possível interferência da agência nas eleições brasileiras de 2022. De acordo com Gai, aproximadamente 98 assinaturas já foram obtidas para viabilizar o requerimento de abertura da CPI. A gente achava que era alguma espécie de influência superficial, com um financiamento leve, nada tão assim bruto, né, como a gente está vendo agora ao longo dos dias. Então, a ideia dessa CPI, ela cresceu de uma forma muito rápida. No início, não foi fácil coletar assinaturas, até mesmo porque a boa parte do Congresso não conseguia nem entender o que é que nós estávamos explicando, o porquê, qual era o objeto dessa CPI. Mas, graças à internet e à divulgação desses escândalos da interferência da USAID em vários países do mundo, inclusive na questão do jornalismo, na promulgação, na imposição de leis, de criação, fabricação de leis em vários países, muitas pessoas aqui no parlamento estão começando a acordar para a importância dessa CPI. Então ela saiu talvez lá de uma CPIs que estavam lá no fundo, no critério de prioridades, para ser agora a número 1. Conversas que eu tenho tido, por exemplo, com o Bolsonaro, a percepção dele e do círculo em torno do Bolsonaro, até mesmo o líder da oposição, é uma percepção de que talvez seja a mais importante CPI, porque ela não é uma CPI apenas para desgastar o governo Lula, ela não é uma CPI apenas a liberdade de expressão, ela é uma CPI que vai no cerne daquilo que nós chamamos de sistema. E é isso que eu falo que o Donald Trump acertou em cheio. Durante muito tempo, quando a gente faz os nossos discursos, que a gente tem que lutar contra o sistema, o tal sistema era uma coisa sem forma, sem nome, sem lugar, né? Difícil de identificar. O que a gente está percebendo agora é que o Donald Trump, ele identificou e acertou em cheio no sistema, seja, pelo menos a parte de financiamento, daquilo que uns chamam de sistema, outros chamam de deep state, outros chamam até mesmo de matrix, mas identificou-se exatamente ali o núcleo do financiamento de toda essa propagação dessa ideologia, né? Porque se algo tem esses tentáculos tão longos, tão eficientes em todas as áreas do Estado, do governo, de países, alguém tem que estar financiando isso. O dinheiro para isso tem que vir de algum lugar. E através das notícias que a gente teve recentemente, graças ao Doge do Elon Musk, que fez um pente fino em todos os gastos do governo, foi identificado justamente, não só, mas um dos principais, é o USAID. Né? Agora, a CPI, já estamos com, até a última vez que eu olhei, eram 98 assinaturas. Lembrando, nós só fizemos a coleta de assinaturas mesmo nessa terça e quarta-feira. As sessões voltam nessa terça-feira agora, a gente vai partir para cima de novo, buscando novas informações, novas assinaturas, mas um obstáculo que a gente está encontrando, pelo menos ali nos deputados do centro, é de não entenderem exatamente o que é que está acontecendo. Eles não conseguem entender a magnitude do que está acontecendo. E, em grande parte, isso está acontecendo porque se vê um esforço impressionante da imprensa brasileira em não falar nada. É como se o maior escândalo que já se teve notícia da política americana, ela não fosse repercutida aqui no Brasil de forma alguma. Quando é mencionada,
em raros casos, é mencionada sempre de uma forma negativa, como se o malvado Donald Trump e o malvado bilionário do Elon Musk está querendo cortar a ajuda internacional porque eles querem matar as pessoas com AIDS na África, ou os ursos polares. Eles nunca falam dos absurdos, né, de tudo que veio à tona, como a Ana acabou de mencionar, os absurdos de teatro Sésame, não sei aonde, em mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo na Colômbia, história em quadrinhos no Mianmar. Então, não se fala nada sobre isso. Não se fala, por exemplo, sobre o treinamento de jornalistas do mundo inteiro, 707 empresas de jornalismo que eram financiadas pela USAID. Não se fala, inclusive, aqui do Brasil, que informações que a gente teve recentemente e que vale a pena chamar a atenção, e a Ana falou uma coisa muito certa. Muito raramente, a USAID ela entrava em contato diretamente com o objeto final daquele programa de manipulação política ou ideológica. Esses 2 casos do encontro do TSE com o USAID foram até demais. Na maioria das vezes, não há, em nenhuma situação, as 2 instituições no mesmo lugar. Você usa ali uma cadeia de ONGs que servem como links. Você passa o dinheiro para uma ONG e essa ONG vai trabalhar para aquele propósito que a USAID determinou em determinada região. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as checadoras de fatos do Brasil, a lista está aqui, ó, aos fatos, Agência Lupa, comprova, elas recebiam dinheiro da USAID. As recentes denúncias sugerem que a USAID se afastou completamente de sua missão principal, utilizando recursos públicos para promover agendas políticas específicas, tanto no exterior quanto internamente. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você fica sempre por dentro dos assuntos mais comentados da internet.